conselheiro, príncipe da paz, refúgio verdadeiro, meu libertador e consolador, meu amado. Se você tiver uma Bíblia, pode abri-la e já deixá-la aberta. Lá em 1 Timóteo 5,8, nós vamos estudar esse verso para falar sobre ser família simples assim. Quero começar fazendo um pequeno relato do que está acontecendo com as nossas famílias no século 21. Às 9 horas da manhã, o pastor Fernando comentou sobre os vários tipos de família. Aquela família que aparecia no filme, composta pelo papai, mamãe, filhinhos, ela aos poucos foi dando espaço a uma outra família. Uma família às vezes bem complexa. Uma família que a gente nunca poderia imaginar que se tornaria realidade, nem na sociedade, muito menos na Igreja de Jesus. Mas a verdade é que estão acontecendo coisas com a família no século 21. A família no século 21 está enfrentando problemas que a família do século anterior não enfrentou. Problemas externos. Problemas que têm a ver com a cultura de um tempo. Tem a ver com uma nova visão do indivíduo. Tem a ver com uma nova tendência egocêntrica demais e pouco valorizadora da família. Muito bem. Você conhece quantas famílias que fazem parte da sua convivência que já passaram pelo divórcio? Poucas ou muitas? Muitas. Talvez a sua família tenha uma experiência com o divórcio. Quantas famílias você conhece em que filhos saíram de casa precocemente e hoje praticamente não tem mais relacionamento com os pais? Conhece alguma família assim? Eu conheço algumas. Talvez você conheça. Conhece casos em que o marido ou a esposa traíram seu cônjuge e, apesar de estarem juntos, nunca mais tiveram um casamento gostoso, bonito, abençoador? Conhece casos assim? Convive com um colega de trabalho que publicamente anuncia seus casos e acha muito bacana compartilhar com quantas mulheres ele saiu na última semana? Conhece casos assim? Mas você também conhece casos em que a família está sendo destruída por causa do dinheiro? Pela falta ou pela abundância? Conhece pais que pagam o melhor colégio aos filhos, mas não se dão aos filhos? Conhece casos assim? Conhece famílias que moram numa grande casa, num grande apartamento, mas não têm um grande convívio, um relacionamento gostoso e abençoador? Conhece casos assim? A lista é grande, nós ficaríamos aqui falando o dia inteiro sobre questões que estão abalando a família. E o nosso objetivo agora é olhar para esse texto e pensarmos em como Deus pode nos usar para sermos bênção para a nossa família à luz desse século. É a família que está convivendo com esses modelos, com essas situações. 1 Timóteo 5,8, na versão mais conhecida, talvez seja a versão da sua Bíblia, diz assim:
Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Essa é a versão que nós conhecemos. Mas a Bíblia Viva, quando foi trazer uma luz um pouquinho melhor sobre esse mesmo verso, ela trouxe da seguinte forma: mas qualquer um que não cuide dos seus próprios parentes quando eles necessitam de ajuda, especialmente aqueles que vivem na sua própria família, não tem direito de dizer que é cristão. Tal pessoa é pior que um pagão. É quase assustador. Quase. Porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele coloca todo o testemunho cristão diante de uma realidade familiar. E ele é capaz de nos desafiar dizendo que o testemunho cristão, sem uma realidade familiar coerente, deixa de ser testemunho cristão. É como se ele dissesse, de fato está dizendo, que a família e o cristianismo são parceiros. A família não é uma realidade à parte. A família para um cristão não é algo que ele trata fora dos temas espirituais. A família do cristão é o tema mais forte da vida chamada cristã. Para nós cristãos, família é mais importante, prestem atenção, é mais importante do que qualquer outra discussão teológica. Aliás, talvez você esteja aqui hoje se sentindo desconfortável diante de um texto desse. Você se sentiria melhor se falássemos sobre o final dos tempos. Você se sentiria melhor se falássemos sobre um tema tipo oração, consagração. Mas a palavra de Deus diz que o tema família, ele faz parte do que há de mais relevante pela teologia. A parte do que há de mais interessante sobre o criticismo bíblico. Falar sobre família é falar sobre um tema muito relevante, muito importante no aspecto espiritual. Mas a palavra de Deus, ela não serve apenas para mostrar o problema. Ela serve para nos ajudar a resolver o problema. E no mesmo verso em que aparece aí um desafio enorme, aparece também a solução. E vamos então prestar atenção na solução. O texto fala sobre família, e falar sobre família é falar sobre gente. Gente. É falar sobre pessoas. A sociedade pós-moderna, ela tentou mudar isso. A sociedade pós-moderna, ela começou a trabalhar a família de um outro jeito. E as pessoas hoje estão confusas quando falam sobre família. Porque algumas acham que o apartamento novo é tema de família. Ou o carro novo, ou a prestação do colégio, há uma confusão sobre o que é família. A infraestrutura, ela acabou entrando no tema família de tal modo que nós nos confundimos. Nós achamos, por exemplo, que cuidar de filhos é pagar um bom colégio. Achamos que cuidar de filhos é colocar uma roupinha importada neles. Achamos que cuidar de filhos é ter lá todos os canais infantis na televisão. E há pais que estão investindo sobremaneira nisso, porque para eles educar filhos é isso aí. Como para muitos cônjuges, um bom casamento diz respeito aos bons jantares toda sexta-feira, caríssimos. Também acham que se fizerem uma viagem anual, uma viagem dos sonhos, e eu incentivo vocês a fazerem se puderem, mas acham que isso significa que o casamento deles estará a salvo. Há uma confusão entre o que é família e o que não é.
E talvez você esteja aí sentadinho pensando assim, não, eu tenho investido na minha família, eu tenho dado o meu máximo pela família, eu acordo de madrugada por causa da minha família, eu chego mais tarde por causa da minha família, eu estou lutando por causa da minha família. Te pergunto, quanto dessa luta diz respeito ao relacionamento? Porque esse é o ponto. O ponto não é se eu posso morar aqui ou acolá, mas o ponto é como está o meu relacionamento, porque isso é família. A questão não é se viremos de carro, de metrô ou de ônibus, mas é como viremos em família. Como é isso? Porque família, irmãos, é gente. Família são pessoas. A infraestrutura não substitui o relacionamento. Se tivermos, ótimo, mas se conseguirmos apenas preservar o relacionamento familiar, nós teremos preservado o que há de mais importante na família, porque família são pessoas, família é gente. Mas quantas vezes os nossos maiores esforços foram feitos pela infraestrutura e não pela família. O seu maior esforço foi em dar algo, mas não dar-se. A sua maior preocupação foi comprar algo. A sua maior preocupação foi em oferecer para a sua família alguma coisa. Porém, a palavra de Deus vai dizer-nos que o que a família mais precisa é de você, não é daquilo que o seu dinheiro pode comprar. O que a sua família mais precisa é do seu tempo, é do seu carinho, é da sua educação como pai, é da sua conversa, é do seu ouvido. Mas e o restante? Eu vou morar embaixo da ponte? Glória a Deus! Que pela misericórdia do Senhor, além de ter um relacionamento abençoado, Deus ainda pode te dar uma infraestrutura abençoada. Mas uma coisa não substitui a outra. O texto fala que nós devemos cuidar dos nossos próprios parentes. É essa expressão que apareceu, seus próprios parentes. Na versão antiga, ou dos seus. A Bíblia está falando de pessoas. Quem são parentes no texto bíblico? Parentes são pessoas, é gente de carne e osso. Parente é marido, ou mulher, ou filho, ou pai, ou irmão, até a sogra é parente, pode acreditar. E quem são os parentes? São pessoas que nos pertencem e a quem pertencemos. Vamos explicar isso a partir da própria expressão que aparece no Novo Testamento. Essa expressão, seus próprios parentes, é tradução praticamente de uma palavra só, idios. Por isso que, na versão mais antiga, aparece dos seus. E na Bíblia viva, dos seus próprios parentes. Mas é uma palavrinha só, idios. Idios significa aquele que te pertence, mais aquele a quem você pertence. Idios diz respeito a uma união de carne, de gente. Idios. Então a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que a sua família é aquela pessoa que te pertence, mas a quem você pertence. E de repente os meus amigos, irmãos, psicólogos dirão, pastor, isso não é muito saudável. Você dizer que alguém te pertence. Conversem com a palavra de Deus. Porque lá no Gênesis, quando aparece a primeira narrativa sobre a criação do homem e da mulher, aparece um texto que a psicologia não gosta muito. Porque o texto bíblico diz que os dois não são mais dois, é um. Como pode? Que união é essa? Como pode um ser humano ser saudável a partir do momento que ele se enxerga com o outro e não mais consigo mesmo?
Irmãos, esse é um dos mistérios da família. A família se torna e pode se tornar realmente uma unidade tão completa que você pertence a eles e eles pertencem a você. Mas a sociedade pós-moderna diz não. A sociedade diz, vamos dar assim uma força para a individualidade. Você precisa ser feliz sem qualquer influência externa. O ser humano foi criado a partir de um modelo em que ele precisa dos outros. Ele se completa a si mesmo com os outros, a partir dos outros. E isso é saudável? Converse com uma família que está vivendo a dinâmica da alegria da convivência. E eles dirão, é saudável. É maravilhoso. Quando um homem e uma mulher que decidem, por livre e espontânea vontade, passarem a vida juntos, eles se completam de tal forma que eles dizem, eu te pertenço, você me pertence. E quando eles dizem, é meu, não é o meu carnal de quem no seu egoísmo está se tornando um imperialista sobre o indivíduo alheio, não. É o meu de quem ama, de quem conquistou, de quem não se enxerga mais sozinho sem aquela pessoa. É disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo que a essência da família são relacionamentos que se completam. É gente que se completa. É gente que não consegue nem se desgrudar. É verdade. É gente que se enxerga no outro e que sabe que a sua vida é muito importante não só para si mesmo, mas é importante para o outro. E aí então começam a vir todos os temas, casamento, educação de filhos, convivência entre irmãos, tudo faz parte do mesmo leque, é o leque da necessidade. Um precisa do outro, um pertence ao outro, um se completa com o outro. E de repente a família cristã, como seu ideal bíblico, é uma união de pessoas que se completam, que se pertencem. Essa é a essência. Isso é o mais importante. O que me faz sentir família não é o que eu tenho materialmente, mas é a convivência com os meus familiares. É isso que nos faz sentir família. Jean Paulsky, numa expressão muito bonita de uma de suas obras sobre amor, ele escreveu assim: a maior necessidade do ser humano é ser compreendido, amado e respeitado. Nada substitui isso, nem o dinheiro, nem qualquer artifício estético. O amor é o resumo de tudo aquilo que o homem precisa. O amor é o resumo de tudo aquilo que o homem precisa. Onde nós encontramos amor hoje? Onde? Está difícil encontrar. Muito difícil. Na igreja nós encontramos amor. Mas e na família? Se a família é essa troca, esse pertencimento mútuo, o seu familiar tem encontrado em você o amor que dá a esse familiar um sentido de vida, uma alegria na vida, uma satisfação para acordar de manhã e dizer, eu vou enfrentar essa vida dura, porque eu sou amado por algumas pessoas. Eu sou amado por Deus, mas eu sou amado por gente. Eu sou amado por essa pessoa que dorme comigo na mesma cama, ou que dorme no quarto ao lado. Eu sou amado. Isso me dá uma força, isso me dá um ânimo. Essas pessoas fazem parte de mim, são a minha família. Família, portanto, é gente que se pertence. Mas eu comentei há pouco
que foi criada uma confusão. E acho que a confusão tem até uma terminologia própria. É a confusão entre família e lar. São duas coisas diferentes, pode acreditar. Existem lares que são só lares. Só lares. Só lugares. Ali dentro não moram famílias. Pelo menos no sentido em que nós acabamos de conversar. Existem lares que a única coisa verdadeira talvez seja a palavra. Porque as pessoas que ali vivem não vivem como famílias e não dão sentido ao termo lar. Lar é a questão material. Família são as pessoas. O lar tem parede, família não tem. O lar você faz uma reforma, você troca o sofá da sala. O lar, ele exige muito investimento material. Mas e a família? Você acha mesmo que trocar o sofá da sala dará a você e a sua esposa uma melhor convivência a dois? A não ser que ela esteja exigindo isso, quem sabe há uns 15 anos, e já se tornou até um problema de relacionamento. Mas será que trocar o sofá vai fazer um casal se sentar ali, segurar uma na mão do outro e assistir o filme que ela escolheu? Não irá. O sofá não tem poder disso. A casa maior não tem poder para isso. O que tem poder para movimentar a família são as emoções, é o compromisso, é o cuidado, é a troca entre as pessoas. Lar cristão é algo altamente discutível. Nós podemos falar em família cristã. Mas o lar cristão, o que é o lar cristão? Há algum apartamento cristão? Que você compra na planta. Esse é cristão, eu vou comprar. Esse aqui está lá. Apartamento, 120 metros quadrados, cristão. Pode morar. Porque quando você entrar, a família se tornará cristã. Não existe apartamento cristão, não existe carro cristão. O que existe é um apartamento que quando abriga uma família cristã, ele passa a gerar toda a essência do cristianismo refletida pelos relacionamentos. Não há um veículo cristão, mas há um motorista cristão. Lar é diferente de família. O seu lar, por vezes, é o lugar onde você mais investe. Irmãos, há lares lindíssimos, lindíssimos. E a questão não é nem a quantidade de dinheiro. A questão é o bom gosto, é o cuidado. Há lares maravilhosos. Você entra na casa de uma pessoa, dá vontade de realmente ficar naquela sala tão aconchegante, tão bonita. Mas a questão é como a família que vive naquela casa usufrui daquele espaço. Brigando todo dia. Será que aquele espaço tão bonito já foi cena de um soco que o marido deu na mulher? Pode ser. Será que aquele quarto tão lindo, sobre a cama ali almofada, combinando com o edredom, combinando com a parede? Será que aquele quarto tão bonito, ele abriga um casal que dorme um para um lado, o outro para o outro, eles não conversam, eles não dialogam, eles nem se amam, mas tem um lar tão bonito. Família é uma coisa, lar é outra. Como é a sua família dentro do lar onde vocês vivem? É essa a questão. Mas, acredite, a sociedade fala tanto sobre o investimento no lar, o investimento no material, o investimento na casa, o investimento na infraestrutura, que nós começamos, irmãos, a nos gastar pelas coisas e não pelas pessoas.
Nós somos capazes de trabalhar umas 2, 3 horas a mais todo dia para conseguir um lar melhor, mas nós somos incapazes de conversar meia hora a mais com um filho, com um cônjuge. Dá sono, dá o cansaço, porque parece que a nossa visão é com as coisas, a nossa visão é ter mais, a nossa visão é competir com a família ao lado, cujos filhos estudam num lugar mais caro do que o meu filho. Mas a questão não é essa. A questão realmente é o que eu posso dar para os meus filhos além de dinheiro, além do colégio, além da infraestrutura material. Porque o que vai sobrar no futuro não é o colégio, acredite nisso. O que vai sobrar no futuro é o que um pai ou uma mãe, homens de bem, cristãos, investiram na vida, na família. É isso que vai sobrar. E abro um parênteses para dizer, outro dia disse isso a esse irmão e disse que contaria aqui. O irmão me disse que com essa mudança no cenário econômico do Brasil, ele estava muito triste porque ia ter que colocar seus filhos num colégio público. E ele estava se sentindo menos pai provedor por isso. E disse a ele o que eu vou dizer a você, pai, que talvez esteja passando por isso. Se você ver onde eu estudei, você não vai acreditar. Você conhece a Vila Brasilândia? Você conhece a Vila Brasilândia na década de 70? Talvez você conheça. Eu estudei num colégio público, com colegas de classe que eram bandidos. Meu pai não pôde pagar um colégio particular para mim naquela época. Eu passo em frente ao João Solimé, é o nome desse colégio. Tenho algumas lembranças catastróficas, como o dia em que eu fugi para não roubar o meu tênis, que eu havia ganhado naquele dia. E quem ia roubar meu tênis era o meu colega de classe, que durante o intervalo colocou o pé dele do lado do meu e viu que era o mesmo tamanho. Irmãos, isso tem mais de 25 anos, mais de 35 anos. Eu sou um homem de bem, apesar de ter estudado ali. Mas eu tenho colegas de igreja daquela época, que estudaram nos melhores colégios. Sabe onde eles estão hoje, irmãos? No caminho dos vícios, com a família destruída e com todas as mazelas de uma sociedade como essa que vivemos. Ou seja, não é só o colégio, é você. É você. Não é só o dinheiro, é a sua vida. Não é só pagar, mas é doar-se, é ser uma pessoa de bem e cristã para a sua família. Fecha parênteses. Vamos caminhar mais um pouquinho. Qual é o seu maior investimento? Lar ou família? Acabamos de falar sobre isso. E agora nós entramos no verso bíblico novamente. E o verso puxa a orelha assim de um modo terrível para nós. Porque o verso bíblico diz, qualquer um que não cuide, esse é o verbo, cuidar. Qualquer um que não cuide dos seus próprios parentes, especialmente dos que vivem na sua própria família, esse não é cristão. É o que diz o texto. Qual é o verbo cuidar? É o verbo pronoé. Pronoé ou proneo, quando está com uma outra terminação, ele traz uma ideia fabulosa. Porque ele fala do cuidado que deve ser dado com as mãos. É trabalho manual. O texto está dizendo, portanto, sobre um trabalho assim da pessoa. É algo que a máquina não faz. É algo que a televisão não vai fazer. É algo da pessoa.
Se alguém não cuida, estamos falando aqui de ajudar, de trabalhar, de prover, de estar junto, de doar-se, de dar-se, de ser. O texto bíblico não está pensando que esse cuidado pode ser terceirizado. O texto bíblico está dizendo de alguém que cuida do outro. Pronoé, cuidado mútuo, dar-se para alguém. Se alguém não cuida, se alguém não se dá, se alguém não faz parte, se alguém não está junto, se alguém não se doa, se alguém não sofre pelo outro, é sobre isso que estamos falando, é desse cuidado. O cuidado aqui não é se alguém não paga isso, se alguém não deu o melhor tênis, se alguém não deu a melhor viagem. A questão aqui é se alguém não se deu. Não se deu. Não é salário, não é infraestrutura, não é questão material. Aqui é doação de vida, é doação de atenção, é doação de tempo. É alguém que se doa para o outro e o outro percebe essa doação. O texto está falando que o cristão se doa pela sua família. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que alguém provê pessoalmente. Ele faz coisas que são essenciais para o ser humano que vive com ele dentro do mesmo lar. E a pergunta que aparece agora é: que tipo de cuidado a sua família precisa? Qual é o cuidado? É um cuidado material. Se é um cuidado material, então você deve fazer isso também. Mas qual é o cuidado que a sua família está precisando hoje? A pessoa que está com você, qual é o cuidado que essa pessoa está precisando? O que vai transformar essa pessoa que faz parte da minha família e vive comigo dentro de um lar? Que cuidado essa pessoa está precisando como um ser que tem necessidades emocionais, que tem necessidades espirituais, que tem necessidades físicas? O que esse ser precisa para se sentir um ser criado à imagem e semelhança de Deus? O que esse ser precisa? E quando nós pensamos nisso, a nossa vida é como que colocada num rolo de filme e nós começamos a assistir algumas coisas. E talvez você se lembre agora de momentos em que aquilo que a sua família mais precisava era de você. Você. O que seu filho, sua mulher, o seu marido, o seu pai ou sua mãe, o que eles mais precisavam era de algo que só você pode dar, só você, ninguém mais, nenhuma outra instituição, nem a igreja. Não entre na fantasia de que a igreja vai fazer do seu filho, da sua mulher, do seu pai, da sua mãe, a pessoa que Deus quer que ele seja. A igreja vai participar, a igreja vai cooperar, mas a grande transformação na vida do meu filho, da minha filha, sou eu que vou fazer em Cristo Jesus. É minha esposa que vai fazer como pais. A grande transformação, a grande ajuda, o grande fervor que uma pessoa precisa é dada por outra, por aquela que está junto, pela sua própria, a sua família, aquele que te pertence, a quem você pertence, é a família, o celeiro do cuidado, o depósito do cuidado. A igreja participa, mas nós não conseguimos substituir a sua família. Não dá. Não é nem nossa missão. A missão da igreja é desafiar você a cuidar da sua família. A missão da igreja é te dar suporte para você ser uma pessoa melhor em Cristo Jesus e, consequentemente, ser um membro da família melhor. E o texto, ele é tão enfático, mas tão enfático,
que ele diz que esse cuidado diz mais sobre a fé de alguém do que qualquer outro elemento da vida cristã. Você quer ver se uma pessoa é um homem ou uma mulher de fé? Olhe para a família. Não é apenas para o que ele conseguiu fazer, não é se ele é o cara mais empreendedor do mundo. Nós aprendemos muitas coisas com esses homens, mas a maioria deles tem famílias destruídas, quebradas, e construíram um império à custa de filhos que estão nos caminhos das drogas, porque nunca tiveram um pai dentro de casa. É por isso. Mulheres se sentindo totalmente sem valor na sua essência de ser humano, porque não têm maridos que lhes deem o que elas mais precisam, que não é o apartamento maior, mas é um homem melhor. Pais que se sentem totalmente frustrados, porque seus filhos deixaram de dar a eles aquele fervor positivo, emocional, que um pai precisa receber de feedback. É sobre isso que nós estamos falando. Cuidado da família. Cuidar da família é muito mais, portanto, do que dar boa alimentação, dar bom colégio, dar boa casa. Significa principalmente dar-se, doar-se, tratar das dores, tratar das feridas da família. E o texto termina dizendo, se você não cuida da sua família, é um pagão. Na outra versão, é um infiel. Negou a fé e é pior que um descrente, um infiel, um pagão. Tal pessoa é pior que um pagão. A palavra pagão é apistos. Pistel é crente. Apistos, você coloca ali um alfa na frente, vira descrente. Ou seja, se você é um cristão e não cuida da sua família, o texto está dizendo, você não é cristão. Irmão, eu não sei explicar isso. Não sei, está aqui. Se você não cuida da sua família, você não é cristão. Aliás, o texto diz, você é pior que aquele que não é cristão. Mas como? Como é possível? Não sei. Mas na sinceridade do meu coração, lendo esse texto, eu chego à seguinte conclusão. Dos valores da fé cristã, a família está aqui, não aqui. A maior atenção é essa. Aqui em cima, Deus Pai e toda a nossa devoção e obediência. Mas logo embaixo, a nível do amar ao próximo como a si mesmo, está a família. Se eu não vejo a família com os olhos de Deus, eu me torno um descrente. Aliás, pior que um descrente, porque o descrente, ele não valoriza as questões do reino, mas nós somos cristãos, nós valorizamos. E lendo isso, nós nos sentimos assim, desafiados a sermos cristãos melhores. Como? Cuidando melhor da nossa família. É um grande desafio. Mas esse desafio deixa homens e mulheres extremamente irritados. Acredite nisso. Há pessoas, talvez haja alguém sentado aqui, que nessa hora, lendo esse texto e ouvindo o que eu acabei de falar, essa pessoa está pensando e dizendo para si mesma, eu vou bloquear tudo isso que ele está dizendo, que a palavra de Deus está dizendo. Eu prefiro ainda deixar minha família de lado e ser um cristão. Eu prefiro ainda sacrificar todos os temas familiares e dar a minha vida para Jesus. Se você deu a sua vida para Jesus, sabe a maior prova disso? É o quanto você está cuidando da sua família. É o que o texto está dizendo, não sou eu. Se alguém não tem cuidado da sua família, negou a fé e é pior que um descrente.
O cristianismo se torna real e prático, dentre outras coisas, com a família. A família torna o cristianismo de carne e osso, a família torna o cristianismo prático bastante para você sair daqui hoje com uma missão. E não é uma missão do mundo da teoria, é uma missão prática. Eu tenho a minha família, não sei como é a sua família, se é nuclear, se é monoparental, não sei. A questão é a sua família? Cuide da sua família. Invista na sua família. Seja um homem e uma mulher de Deus para a sua família. Porque senão, segundo o texto, você e eu nos tornaremos piores que um pagão. Como encerramos diante de um desafio tão grande desses? Dá até medo. Como a gente encerra? Nós encerramos com compromisso. Nós encerramos, irmãos, provando o nosso cristianismo também pela família. Nós encerramos saindo daqui com o seguinte propósito: a minha família é muito importante. Eu preciso valorizá-la. Eu preciso investir, eu preciso doar-me, eu preciso ser um membro da família melhor. Irmão, eu sei que você tem muitas coisas para fazer. Você tem uma carreira, eu sei disso. Eu sei que hoje uma carreira exige muito de você. Eu sei que hoje uma carreira te faz trabalhar muito. Eu sei que hoje uma carreira te faz suar a camisa muito. Eu sei que alguns pais aqui, algumas mães, em nome da carreira, tiveram que dar o que há de mais bonito, que é ver um bebezinho crescendo para uma desconhecida. Eu sei disso. Mas olha, o que Deus me mandou falar aqui hoje, não tenho nem sombra de dúvida, é que se você tiver que morar num lar menor para ter uma família maior, faça isso em nome de Jesus. Se você tiver que sacrificar o tamanho da metragem de um apartamento para aumentar o relacionamento com a sua família, faça isso em nome de Jesus. Se você tiver, meu irmão, que colocar seu filho no colégio público, mas se você tiver o tempo de levá-lo, de trazê-lo, de fazer as tarefas com ele, de brincar com ele do parque, faça isso, porque é isso que ele mais precisa. E talvez você vai dizer: mas pastor, eu estou criando meu filho para ele ser um profissional do futuro. O profissional do futuro, com uma experiência de família péssima, sabe o que ele vai ser? Só um profissional. Só. Ele não será um homem de bem. Ele não será uma mulher equilibrada emocionalmente. Ele será apenas um bom profissional. E você quer que o seu filho seja mais do que um bom profissional? Você quer que o seu cônjuge, você quer que o seu pai, você quer que a sua mãe sejam pessoas que se sintam ali valorizadas como seres criados à imagem e semelhança de Deus. E nada material do mundo vai fazer isso. O que vai fazer isso é você. É o seu tempo, é a sua atenção, é o seu cuidado, é o seu carinho. E quando você faz isso, você está testemunhando para esse mundão sem Deus que Jesus é o Jesus da família também. É o Jesus que reconstrói. É o Jesus que abençoa famílias também. Esse ano que vem agora, eu vou fazer 25 anos de casamento. Eu já até convidei você no outro culto. E também vou fazer 25 anos de ministério pastoral. Uma palavra franca a você. A comemoração maior não é o ministério. Não é. É a família. Porque inclusive o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 3 disse a mim e a você que é um líder, que se nós não governarmos a nossa família, nós não somos ninguém no ministério. Meu irmão,
Se isso é para um pastor, isso é para um advogado, isso é para um médico, isso é para qualquer profissional que encare o seu ramo de atividade como seu ministério, é para um professor, é para você que está aí sentado. Se você perder a sua família, a sua carreira não vai substituir. Se você perder a sua família, um bom apartamento não vai substituí-la. Se você perder a sua família, o salário maior do mundo não vai valer nada. Por isso, cuide da sua família em nome de Jesus. O que sobrou da sua família? É só isso daqui? É só você e sua filha? É só você e seu marido? É isso que sobrou? Mas comece por aí. Cuide da sua família. Invista na sua família. Ame a sua família. E embalados por esse grande desafio, que tal agora nós orarmos pela nossa família? Nós vamos orar cantando a uma música que vai nos ajudar agora a orarmos pela nossa família. Mas se você quiser fechar os seus olhos, ore, diga: Senhor, me ajude, Pai, eu quero cuidar melhor. Eu quero ser bênção na vida da minha família. Eu quero que o meu cristianismo seja provado pelo que há de mais importante, a família. Vamos louvar o nome do Senhor e orar. Digno é de nossa reverência, minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor.
serviremos ao Senhor, ao Senhor. Vamos nos levantar, dê a mão para quem está aí à sua direita, à sua esquerda, para a gente fazer um símbolo de unidade. Somos um em Cristo, mas também como famílias. Enquanto você está dando a mão para a pessoa que está ao seu lado, 6 horas da tarde, nós temos o nosso encerramento e nós vamos ouvir famílias aqui compartilhando. Famílias falando sobre experiência de luto, experiência de educação de filhos, divórcio. Famílias falando sobre as questões reais que elas viveram, algumas estão vivendo, mas como Deus está agindo. Então, você saia daqui, passa na padaria, compra um frango de padaria, coloca 5 minutos de água para ferver, coloca o miojo e almoce, durma um pouquinho. 6 horas da tarde, venha para nós encerrarmos. Quando você sair por aquelas portas ali, deixa eu dar a mão para alguém aqui. Quando você sair pelas portas ali, você aproveite, você que é casado, procure ali no balcão o pessoal do Ministério de Casais para comprar já o seu ingresso do nosso jantar dos casais casados, tá? E vai ter também dos solteiros, mais para frente a gente fala. Vamos orar, queridos, feche seus olhos. E de olhos fechados, ainda que a pessoa que esteja ao seu lado, talvez não seja da sua família, assim, nuclear, mas ela é pelo menos da sua família espiritual. De olhos fechados, você está de mãos dadas, não está? Consegue sentir o calor, sentir assim a força de uma mão que segura na sua. Essa mão representa uma pessoa que precisa ser cuidada. Família é isso. É mais mão na mão do que a vida sozinha, ainda que cheia de infraestrutura. É mão na mão. É gente com gente. Senhor, desafiados pela Tua palavra, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos dê força e sabedoria para cuidarmos dos nossos familiares e sermos pessoas melhores para testemunhar a este mundo que o nosso cristianismo vivo valoriza a família criada por Deus. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Se quiser, dê um abraço em quem está por aí e até às 6 horas da tarde, se Deus nos permitir.